Na lista de hoje eu separei 5 carros bem lasanhados, muito bonitos, potentes e tecnológicos, que eu acho muito legal e espero até um dia ter. Porém, dessa vez, são carros que eu não indico a ninguém, a menos que você goste de uma lasanha assim como eu. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 80 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Essa lista não poderia começar sem ser com um dos carros que eu acho mais legais, o Citroën C5 de terceira geração, que é um carro fenomenal e ainda muito atual em várias características. Todo mundo se impressiona com o design dele, que envelhece muito bem e pelo capricho em cada detalhe, seja nos vincos, nas belíssimas rodas e até no vidro traseiro que é curvo. São detalhes que fazem a diferença. O C5 chegou aqui no Brasil em 2009 para concorrer com os sedãs grandes, mas principalmente com o Fusion 2.5 e a Accord 2.0, que eram os principais sedãs aspirados do mercado. E frente a esses modelos, o C5 conseguia bater muito bem de frente em relação a equipamentos ou até ser superior, já que ele entrega tudo de série, como auto-hold, monitoramento da pressão dos pneus, faróis de xenônio, teto solar, retrovisor com rebatimento elétrico, além dos equipamentos mais comuns na categoria, como os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade de tração, piloto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e muitos outros equipamentos. É uma lista muito grande e se a gente comparar com alguns carros atuais, ainda assim ele consegue se sair na frente. Também temos outro destaque do C5, que é o espaço interno muito grande e bem aproveitado. Isso significa que 5 passageiros adultos vão com muita folga e muito conforto. E o porta-malas tem 439 litros. Para um sedã desse porte não é tão grande, mas ainda assim para usar no dia a dia tem um espaço ok. Até que foram só pontos positivos, mas aonde o bicho pega é infelizmente na mecânica, o mais complicado. A antiga geração até chegou com a opção do motor V6, mas por aqui temos apenas o 2.0, o mesmo compartilhado com o C4. Você tem um sedã grande, pesado, com motor pequeno e aspirado, então ele deixa muito a desejar. O 2.0 do C5 rende 143 cavalos e 20,4 kg de torque para um carro que pesa quase 1.600 kg. É muito fraco e isso é um fato. Tanto que em conjunto com o câmbio AL4 de 4 marchas, ele faz de 0 a 100 km por hora em 12 segundos. Aliás, o câmbio AL4 desse carro pode dar muitos problemas, mas esse é só um detalhe. O C5 também sempre chamou atenção desde a geração passada pela suspensão de pneumática super moderna e muito refinada. Essa suspensão é uma das mais confortáveis entre todos os sedãs da categoria. Mas ela mantém também a boa dirigibilidade em altas velocidades, não é um carro muito molengão. E para quem não conhece, pode achar que esse carro é um sonho, só tem coisas boas. Em parte é, mas é só para quem gosta de se aventurar. Tirando o câmbio AL4, que apesar de ser chato, muita gente mexe hoje em dia e o custo não é nada proibitivo, temos a suspensão, que por um lado é um dos melhores pontos do C5, mas por outro lado é um dos piores. O custo para fazer uma revisão nessa suspensão é super alto, além disso é difícil achar a mão de obra, quase ninguém faz a manutenção. É uma suspensão chata, qualquer BO é difícil de arrumar. Eu andei pesquisando bastante e as oficinas especializadas que mexem nessa suspensão normalmente ficam em São Paulo e não são muitas. Para vocês terem ideia, um amortecedor que já tem o sistema incluso sai por R$ 1.500. Isso quando você acha, porque se pesquisar vai ver que cada vendedor vende um amortecedor de cada lado, nunca se acha o par ou o kit completo. Outro detalhe é que normalmente as peças são usadas. As 6 buchas que vão na suspensão dianteira saem por mais de R$ 2.000. É caro mesmo. Se a gente pegar sedãs médios até, que já são um pouco mais superiores, normalmente dá para você fazer a suspensão toda com R$ 2.000. Aqui só as buchas custam isso. Hoje em dia um Citroën C5 2010 custa em média R$ 45.000 ou até menos, às vezes dá para encontrar na faixa dos R$ 38.000. Bom, eu não indico esse carro, mas com certeza eu teria. Na verdade, um dia ainda vou ter, e principalmente se eu achar a versão THP. Esses dias eu encontrei no Mercado Livre e estava bem bonito, mas o preço o pessoal pede bem alto. Esse que eu achei custava mais de R$ 70.000. Mas também
existem apenas cerca de 6 unidades aqui no Brasil, por isso que o pessoal pede bem caro quando acha. Outro Citroën que com certeza eu teria é o bombástico C6, que quase ninguém sabe da existência desse carro. Imagine um carro bem mais superior ao C5, com mais tecnologia, equipamentos e inovações e consequentemente mais lasanhado. Para quem não sabe, o C6 chegou aqui no Brasil em 2007 e ficou até 2008. Segundo informações que eu vi na internet, foram vendidas apenas 18 unidades. Ele veio para concorrer junto com os sedãs grandes, mais premium do nosso mercado, como o Mercedes E350. Mas pelo preço de R$200 mil na época, muitas pessoas não quiseram pagar isso em um Citroën. Além disso, ele tentava apostar em compradores que queriam um carro diferente e ousado. Isso para a época não fez muito sucesso. Esses dias eu estava lendo uma matéria em que falava sobre o C6, e nessa matéria dizia sobre carros que hoje são mais bonitos do que quando foram lançados. E é o que acontece com o C6. É um sedã que tem uma dianteira muito larga, com os faróis encurtados, e a traseira parece ser de um hatch, ou uma mistura entre um hatch e um coupé. É um visual que muitas pessoas ficam divididas, mas particularmente eu acho o carro belíssimo até hoje em dia, e muito diferente, foge um pouco daquele padrão comum dos carros. O interior também tem essa característica de trazer inovação, é super clean, algo que está se popularizando cada vez mais hoje em dia. Ele tem várias inovações muito legais, não só no design. A multimídia, por exemplo, em 2007 já tinha o GPS, lógico que é uma multimídia de época, mas é algo legal porque não era tão comum, além do painel digital que ele possui. Apesar de existirem carros muito mais antigos que tinham isso, como o Ômega, mas não deixa de ser um destaque. É um painel que parece ser até moderno, lembra até o painel do C4 Lounge do último modelo. E para vocês terem ideia, o C6 tem muitos equipamentos. Ele só tem a versão exclusiva, que tem itens como ar-condicionado digital e automático de 4 zonas, todos os bancos dianteiros e traseiros têm ajuste elétrico e aquecimento, freio de estacionamento elétrico, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, 9 airbags, controle de estabilidade de tração, alerta de mudança de faixas e até o head-up display. Pelo menos eu acho isso impressionante para um carro de 2007. O acabamento dele também é de outro nível, e o espaço interno consegue ser ainda maior que o C5, dá para você dormir no banco, principalmente pelas regulagens que você pode fazer. Além disso, a suspensão é a mesma do C6, a Hydroactive 3, com as mesmas funções de regular a altura e também com os mesmos problemas e custos exorbitantes. Se lá no C5 a mecânica decepciona um pouco, por aqui também, mas nem tanto. É melhor, mas pelo carro poderia entregar mais, poderia ser um carro mais potente. O motor é um 3.0 V6 ES9A que gera 211 cavalos a 6.000 RPM e 28,6 kg de torque a 3.750 RPM. O câmbio, pasmem, não é um AL4, é um Aisin TF80SC. Com isso ele faz 0 a 100 km por hora em 9,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230 km por hora. Ele faz uma média de consumo na cidade de 6,1 km por litro, já na estrada 10 km por litro. É um carro interessante, muito bonito, atemporal, mas com certeza eu não indico pelo fato de ser extremamente difícil de manter esse carro, não só pelo custo de manutenção, mas pela dificuldade em achar peças. Imagine se você quebra um farol desse carro, o preço que deve ser para importar, porque aqui no Brasil dificilmente você vai encontrar. Pelo menos eu pesquisei bastante e não achei nada novo ou usado. Mas apesar disso, é um carro que eu arriscaria ter, quem sabe bem futuramente como segundo carro. Mas eu só indicaria esse carro para um inimigo meu ou para um lasanheiro que curte esse tipo de carro. Na tabela FIPE, esse carro tem preço abaixo dos R$40 mil. No mercado de usados é bem diferente. No Mercado Livre eu achei 2 unidades, uma por R$77 mil, outra por R$113 mil. Por ser um carro que tem apenas 18 unidades, ou talvez até menos, porque passaram tantos anos que talvez alguns já deram um PT. Então é um carro que o pessoal, quando anuncia, também pede bem caro. Agora vamos falar sobre carros mais tranquilos. Em terceiro lugar, eu separei o Ford Focus de terceira geração com bombástico câmbio Power Shift. Esse carro até hoje é um sonho. Na época, em 2014, há 8 anos atrás, quando ele foi lançado, eu achava esse carro uma máxima.
E eu lembro que a Ford fazia uns comerciais bem legais falando sobre a tecnologia embarcada desse carro. O primeiro motor do mundo aspirado com injeção direta, parque assist, comando de voz, GPS, e realmente eram tecnologias não muito comuns, até mesmo em carros de luxo. Foi um carro que se destacou muito por isso, pela tecnologia e até pelo bom marketing. Ele vendeu bem nos primeiros anos, mas logo depois começaram os problemas no câmbio Power Shift, o que afetou muito nas vendas, tanto no mercado de usados quanto 0 km. Isso ocorreu também com os modelos MK3,5, embora no MK3,5 seja um câmbio um pouco melhor. Principalmente pelo câmbio, eu não indico essa versão. Aqui no canal eu sempre comento sobre as versões com motor 1.6 e câmbio manual, aí sim vocês podem ir tranquilamente. Mas talvez, fugindo um pouco do lado racional, é um carro que eu arriscaria ter. Muitas unidades estão na garantia e ainda dá para achar unidades pouco rodadas. Tem que pesquisar bem, mas dá para achar. Aqui no Brasil a Ford não importou a versão Titanium Plus ou 2.0 com câmbio manual, assim como tem na Argentina, que curiosamente era de onde ele era importado. Esse é um projeto que ainda quero fazer aqui no Brasil, é importar a caixa de câmbio manual e colocar em um Focus Power Shift, porém deve ser muito difícil e tem que achar um bom mecânico para fazer esse swap. Na mecânica, o seu motor é um 2.0 Duratec Flex com injeção direta. O motor em si é muito confiável e é sensacional. Ele gera 178 cavalos com álcool e 175 cavalos com gasolina a 6.500 RPM. Ele tem 22,5 kg de torque com álcool e 21,5 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 206 km por hora. O seu consumo para um sedã médio é muito bom. Na cidade ele faz uma média de 6,5 km por litro com álcool e 9,9 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 8,6 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. Como eu falei anteriormente, o problema do Focus é o seu câmbio. Se não fosse isso, seria a melhor opção de um carro médio. Um carro que entrega tudo isso, do ano de 2014 e custa entre 50 e 60 mil reais, na versão Titanium Plus, é um custo-benefício excelente, ou melhor, seria um baita custo-benefício se não desse esses problemas no câmbio. Por muitos anos, o carro topo de linha da Volkswagen Brasil era o Touareg, o maior SUV da marca. Esse carro é bem esquecido por dois motivos. Primeiro, que ele não vendeu muito bem, além de ser um carro que poucas pessoas têm coragem de encarar, neste caso, pelo custo de manutenção e consumo. Porém, é um carro que eu tenho coragem de ter, não por agora, mas quem sabe futuramente, porque a pessoa tem que estar preparada também, principalmente para a dor de cabeça que vai ter. O custo de manutenção é alto e é um carro que vai ser difícil achar peças, mas ainda futuramente. Então, não é para qualquer um. Não digo em relação ao custo de manutenção, mas a dificuldade no geral para manter esse carro é um pouco complicado. O interior desse carro é magnífico, tem muito luxo e um acabamento excepcional, sem falar do espaço interno que não tem comparações. Outro destaque do Touareg é a lista de equipamentos. Ele tem várias inovações para a época. Ele entrega itens como o ajuste automático da intensidade da luz do farol, que é a primeira vez que eu vejo falar sobre isso. Antes eu não sabia que esse sistema existe, pelo menos atualmente é um sistema que foi descontinuado, eu não vejo falar. Ele também entrega o ar-condicionado digital e automático de 4 zonas, multimídia, volante com regulagem elétrica, além dos bancos que tem diversas regulagens com memória, airbags frontais, laterais de cortina, bancos com aquecimento e diversos outros equipamentos muito legais. Vale lembrar que todos esses equipamentos são disponíveis na versão V8, que é a que eu vou comentar neste vídeo. Na mecânica é onde o bicho começa a pegar. O motor do Touareg é um 4.2 V8 de injeção direta que gera 350 cavalos a 6.800 RPM e 44,9 kg de torque a 3.500 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas e a tração é integral nas 4 rodas. Com isso, esse SUV, que pesa mais de 2.300 kg, faz de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 234 km por hora. A suspensão desse carro é a ar, que tem regulagem de altura e dureza.
E deve ser um carro incrível de guiar, é lógico que ele é muito voltado ao conforto, mesmo que tenha um V8 embaixo do capô. O Volkswagen Touareg 2010 tem preço médio entre 60 e 80 mil reais. É um baita carro, porém é um carro que eu também não indicaria. E para fechar a lista de hoje, para acabar com essas lasanhas de uma vez, eu separei um carro que até recomendo, mas pelo menos no vídeo que eu fiz, muitas pessoas falaram que nunca teriam coragem de levar, que é o Volvo XC60. Mas considerando tudo que ele tem, eu acho que teria esse carro. É um dos SUVs que eu acho mais legais no mercado de usados e é o carro mais confiável dessa lista. Talvez mais confiável do que vários SUVs tradicionais. O problema é o custo de manutenção, que por ser um Volvo é bem caro. A versão bombástica do Volvo é a T5, que usa o famoso câmbio Power Shift. Mas essa versão que eu separei para a lista é a T6, que passa a usar o motor 6 cilindros e é um câmbio convencional muito confiável. Aqui no XC60 espere o máximo de segurança, assim como a maioria dos carros da Volvo. Por ser a versão de topo, você encontra equipamentos bem legais como teto solar panorâmico, concierge, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, chamada de emergência em caso de colisão, faróis de xenon e muitos outros equipamentos. É um carro bem recheado. Outro ponto que eu acho legal no XC60 é o design, que parece ainda muito atual. Ele tem duas versões, a Topo e a R-Design, que tem mais mudanças no visual e na suspensão, mas a Topo vai ter um melhor custo-benefício porque você consegue achar bem mais barato no mercado de usados, embora a R-Design seja muito mais bonita. O XC60 usa o motor 3.0 que tem 6 cilindros em linha e é turbo. Com isso ele gera 304 cavalos a 5.600 RPM e ele tem 44,9 kg de torque a 2.100 RPM. O seu câmbio é um Aisin de 6 marchas. Com isso ele chega de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. O seu desempenho é muito bom, acima da média entre os carros convencionais. Nessa faixa de preço, talvez seja um dos carros mais potentes. O seu consumo é bem puxado, mas considere que é um carro premium e com mais de 300 cavalos. Na cidade, espere um consumo de 5,9 km por litro. Na estrada, 7,7 km por litro. Não é um carro para quem busca economia. A manutenção é assim bem cara, mas é um carro confiável se estiver em bom estado de conservação. Talvez seja difícil achar um em bom estado, mas nunca pegue uma unidade que não esteja boa. O primeiro modelo da XC60 T6 de 2010 tem preço médio entre 50 e 60 mil reais. Talvez, dependendo da região, passe um pouco disso. É um preço bem tentador por tudo que o carro oferece. E se você levar em consideração o consumo e principalmente o custo de manutenção, vale a pena. Mas entre esses carros que eu listei hoje, é o carro mais racional. Apesar de ser caro de manter, é o carro mais racional. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você ainda teria coragem de levar algum desses carros para casa. Novamente quero agradecer pelos 50 mil inscritos, muito obrigado mesmo, e que vocês continuem acompanhando o canal e deixando o feedback de vocês, porque isso ajuda bastante a trazer conteúdos cada vez melhores aqui para o canal. Forte abraço, valeu e fui!